gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje o podcast está muito especial, porque eu estou com uma convidada aqui muito especial e você vai querer, com certeza, compartilhar isso, vai aprender muito hoje no nosso bate-papo aqui, na nossa conversa. Tenho certeza que vocês vão amar essa convidada, porque a história dela é muito real, uma história de superação, uma história de inspiração mesmo para todos nós. Né? Vou te apresentar um pouquinho, tá? Vou dar uma colada aqui, tá? Eu conheci a Daiane aqui em Brasília, numa imersão, né, Dai? Tava eu e o Hélio, conheci ela, o esposo dela, o Felipe, que também tá aqui hoje. Se quiser aparecer aqui, Felipe, seja bem-vindo, tá bom? A qualquer momento. Aparece aí, dá um oi. Estavam os dois na imersão, a Dai começou a me contar a história dela, e eu falei, e aí, vamos fazer um podcast? O podcast ainda estava no meu sonho, assim, nem tinha trago para a vida real, e eu já achei que seria uma história muito legal de trazer aqui para conversar com vocês. Vamos lá. A Dai, ela é dona de uma floricultura, mas não só isso, né? Ela é filha também de uma empreendedora visionária que fundou a Natuarte, certo? Isso. Nasceu em 1996 e você vê, né? Tá aí desde pequenininha nessa vida de empreendedora, né? Afinal de contas, 96, a Dai é uma pessoa nova aqui, né? Desde os 6 aninhos ela estava ali dentro da Natuarte, né? Participou de todo o processo com a mãe dela, juntamente com a mãe dela. Então, tem muita bagagem, né? Muita experiência no assunto. E ela transformou essa floricultura, que era um familiar, em uma das maiores de Teresina. Tá bom, gente? Então, hoje a nossa convidada é de Teresina. Olha que chique! Hoje tem 2 unidades, certo? Certo. Tá faturando, já tem um faturamento multimilionário, uma equipe toda estruturada. E a Natuarte passou por muitos momentos difíceis, inclusive por um incêndio, não é mesmo? Tanta história, o que vocês acham disso? Então ela tá aí há 28 anos, né, transformando essa experiência, né, com as flores em um aprendizado, em um método. É isso mesmo, Nai? Tá tudo certo? É isso mesmo! Agradeço a apresentação. Isso. E ela tá agora também num projeto novo, né? Que ela vai ensinar outras donas de floricultura tudo que ela sabe, tudo que ela tem para agregar aí na vida de todo mundo. Seja muito bem-vinda, muito obrigada por ter topado estar aqui com a gente. Estou muito feliz de receber vocês. E bora que tem muita história. Vamos lá. Eu agradeço muito o convite, né? Lá do Piauí para Brasília. Isso mesmo. Mas foi uma honra te conhecer, né? E a gente está aqui para contar a nossa história. Sim. Muito obrigada. Vamos lá, Dai. Eu vou começar com algumas perguntinhas e a gente vai batendo esse papo aqui, tá bom? Para quem ainda não te conhece no Instagram, nem lá, né, lá no Piauí, na sua floricultura, quem é você? Por trás da Natuarte. Bem, eu sou Daiane, filha da Ana Lúcia, do seu Raimundo. E comecei assim, né? Com a minha mãe, ajudando, do lado dela, companheira, fiel. E essa paixão foi desde os 6 anos. Caramba. E estou ali por trás da empresa e quando cheguei assim no ensino médio, eu já quis cursar administração para adentrar dentro da floricultura. Legal. Nunca tive pensamento diferente. Outra coisa, né? Sempre dentro da floricultura, porque eu sempre vi a batalha, a luta da minha mãe, porque nada foi fácil. E eu quis adentrar, ainda ajudar, profissionalizar, né? Ajudar a profissionalizar e crescer. Sempre foi uma vontade. Que legal, que legal. E naquela imersão ali que a gente se encontrou ali em Brasília, você e o Felipe, o que motivou vocês a estarem ali? O que você está buscando ainda de mais novo, né? Porque você já está inovando muito, né? A gente sabe, a gente vai conversar mais sobre isso, mas por que vocês estavam naquela imersão? Bem, eu sempre tive uma mente assim de inconformada, de inovar, de sair um pouco do lugar da minha zona de conforto. E eu vi que a gente tinha muita bagagem, muita coisa para ensinar. E eu vi o digital, né? Uma possibilidade ali da gente estar fazendo algo para ajudar, crescer inspirar, mais. Crescer, sabe? Expandir, Sim. Porque nossa empresa é floricultura e é flores, é perecível, que deixa, às vezes, nossas raízes muito onde a gente está. E eu tenho muito isso de expandir mesmo, levar a história para frente, seja o nome da marca, da empresa, Legal. ou que a gente puder ensinar, né? Algo do tipo. Sim. Então, a gente foi ali atrás dessas possibilidades. Não tá querendo mais ficar tão limitada, né?
quer... Não. Não tá te cabendo mais, né? Mas sempre a nossa história sempre foi assim isso mesmo, mesmo. foi do zero. É isso mesmo. A floricultura foi do zero e a gente chegou ali e eu fico perguntando o que mais e o que mais, né? Nunca é suficiente, Não. né? E é verdade, o mundo é enorme, né? A gente tem que abrir a nossa mente mesmo, né, pras coisas, porque senão a gente vai ficando pra trás, né? A gente tem que se atualizar mesmo, tá Com muito certo. certeza. E quando eu te fiz o convite aqui pra participar do podcast, como é que você se sentiu? Ah, eu me senti honrada, né? É o Ai. primeiro podcast que eu tô participando. Que legal. E eu vi também uma oportunidade de contar essa história, Claro. né? De vir pra cá, pra Brasília, de expandir, que é justamente isso que eu quis vir pra cá, né? Nessa imersão que a gente se encontrou. E a oportunidade de Deixar mais isso registrado, pessoas conhecerem a nossa história. Claro. E quem sabe inspirar, quem sabe agregar, né? Quem sabe deixar algo para as pessoas. Claro. Né? Que legal. Me senti muito lisonjeada. Ai, que bom, obrigada. Então vamos voltar lá pro começo, tá? Quando a Natuarte foi fundada, em 1996, certo? Pela sua mãe, né? É Ana Lúcia? Isso, Ana né? Lúcia. Como que era a floricultura naquela época? Como começou? Foi mesmo bem do zero, né? Meu pai ajudou nesse processo, ele queria, acho que a intenção dele foi uma renda para minha mãe poder me sustentar os filhos, né? Só tinha você na época ou era? A minha mãe, ela já tinha outros 2 filhos de outro relacionamento e eu sou filha única com meu pai. Ah, entendi. E ele sempre viu a garra da minha mãe, a vir empreendedora, porque ele era empreendedor na época. Sim. E ele resolveu ajudar, né, financiar aquele ponto de partida. Sim. Então ele ajudou a procurar o ponto e foi um pontinho de aluguel. Aí ele tinha a estratégia de ser em algum lugar. Esse lugar foi perto de uma das maiores floriculturas lá de Teresina. E numa parada de ônibus. E a gente começou absolutamente com isso, do zero. Um pontinho de aluguel, um freezer e um balcão e um sonho. Era absolutamente só isso. A gente não tinha absolutamente nada de bens, de carro, de casa, de imóvel, nada. Era só isso mesmo. Que legal. E ela me conta que ela tinha aquele ponto, um valor e o sonho. Então não tinha assim a possibilidade de dar errado. E ela já entendia de flores? Ela já conhecia o negócio, sua mãe? Não, assim, ela trabalhou numa casa de plantas, né, que era outra coisa diferente. E ela disse que não, que era assim, ela pergunta que as pessoas geralmente têm essa visão romântica, era seu sonho e tal. Ela disse, não, era a possibilidade que existia. Sim. E eu fui. Agarrou. Né? Agarrou porque ela trabalhou antes numa floricultura, mas foi estrategicamente trabalhou lá para aprender um pouco, porque naquele tempo não tinha curso, não tinha internet, não tinha nada. E aí ela trabalhou por um período numa floricultura. Entendi. Lá em Teresina e quis trazer isso para a loja dela, mas ela passou pelos desafios ali. É literalmente do zero, né? Literalmente do zero. Porque nem o conhecimento ela ainda não tinha, né? Não pouco. Era muita força de vontade mesmo. Perseverança. Ela disse que nos 2, 3 primeiros anos da floricultura, tudo era para floricultura. Inclusive, nenhuma roupa íntima, ela não comprava mais nada para ela. Tudo tudo era para sustentar aquele sonho. Que legal. Mas é isso mesmo, a gente entende que tem que fazer sacrifícios no início, não tem como, né? Sem sacrifícios não vai pra frente. Que legal. E qual foi, assim, o primeiro grande desafio, assim, que você lembra, que tipo, você pensou, cara, agora a gente vai desistir, não vai dar, não? Como eu lhe falei, a minha mãe nunca teve essa possibilidade. Eu acho que nunca passou essa opção de desistir. Porque e aí ela acabou passando isso pra vocês. Era também, ela, né? e ela tinha eu mais 2 filhos para sustentar. Era uma mãe que tinha apoio, sim, do meu pai, mas posso considerar uma mãe solteira. Sim. Porque ele colocou ela ali e disse, te vira. E então, assim, sempre foi dificuldade, sempre. Então, eu cresci aprendendo que não era fácil, que as dificuldades iam vir, a gente iria passar, ia vir de novo, a gente ia passar. E sempre foi isso. A gente chegou a morar dentro da loja, porque não tinha como pagar 2 aluguéis. Nossa, a gente ficava na porta do caminhão, que isso... É uma memória que eu tenho de criança e é uma pergunta que eu fiz para ela, mãe, por que a gente recebe as flores de caminhão frigorífico? Sim. Né? Vem de Olambra, vem de São Paulo.
E desde pequena, aí quando eu era pequenininha, eu perguntei, mãe, por que a gente fica aqui o dia todo no caminhão? Não entendia, porque Teresina é quente, Sim. a gente ficava lá do início ao final, e eu não entendia aquilo. E ela disse, minha filha, é porque a gente não compra muita coisa. Então ela ficava na porta do caminhão, fazendo amizade, fazendo network com os fornecedores, e no final ela tem a oportunidade de comprar as sobras, né? Caramba! Então, Visionária, né? isso era um desafio. E eu Sim. na minha cabeça, eu já fiquei na pergunta: o que a gente tem que fazer para o caminhão parar na nossa porta? E dali eu vi que a gente tinha alguma coisa que precisava acontecer para a gente chegar lá naquele outro ponto do caminhão, parar na nossa porta, receber nossa mercadoria com conforto, com tranquilidade. E sempre foi desafiador, sempre. Já passamos por incêndio, já Vou perdemos contar essa tudo. história. Essa história aí, ela é Então, profunda. então sempre foi desafiante. Eu acredito que hoje mesmo o que nos move, o que me move, né, é esse desafio, é não me conformar, não ficar na zona de conforto. E eu acho que isso também criou uma casca, né, em vocês, assim, de tipo, não é qualquer coisa que vai te abalar. Não, Não é mesmo? não é mesmo, de jeito É uma nenhum. força, assim, eu acho que a vida vai fazendo isso com a gente, assim, né? Mas tem pessoas que vão criando uma casca mais grossa, porque passam por coisas que são, você fala, cara, qualquer pessoa teria desistido. Qualquer Sim, pessoa teria tentado outra coisa, né? Sua mãe poderia ter falado, não, vou virar CLT, vou trabalhar na casa de alguém. Poderia, mas aí ela não desistiu. E aí você tem nunca. essa referência forte, viveu isso desde os 6 anos, e aí não tem como, assim, nada te Não, abala mesmo. não, não, não. É Eu nem sei verdade. de pontuar, assim, o que será que poderia te abalar, assim, né? Não tem, muito difícil Não, mesmo. muito Que difícil. Só legal. mesmo a gente decidir É, voar para outros sonhos, se fosse, né? O caso. entendi. Mas eu acho que nada mesmo É, é capaz. E hoje eu me sinto assim, né? E depois que teve a ocasião lá do incêndio, eu me sinto assim, não, quando vem um desafio, eu digo, gente, se o fogo apagou tudo, não foi eu, capaz de nos apagar, exatamente. então nada, nada nem Verdade, ninguém. verdade. Tem solução pra tudo, né? Tem solução pra Tem, tudo. Só tem. não tem pra Eu sempre doença, penso assim, só pra nisso. morte a gente fala assim, mas o É um resto você valor, corre atrás, é um você valor resolve. que, inclusive, eu cultivo. Eu acho que vem daí, sabia? Um valor que a gente cultiva na empresa é quando as pessoas vêm ali com algum problema, eu falo assim, não existe problema, gente. Bora pensar na solução, Exatamente. por Tá no foco favor. no errado, no lugar errado, né? Porque o problema é que a gente tem para solucionar. Então a Sim, gente não trabalha com problema, a gente trabalha com com solução. solução. Como que você e sua mãe se dividem lá? Sua mãe cuidava de quê? Você cuidava de quê? Como é que era essa divisão? Bem, foi bem intuitivo, né? Isso, a minha entrada, não sei da onde é que divide infância, de empreendedora. Realmente eu estou ali desde o início e Sim. faço isso com muito prazer, mesmo com minha mãe. E ela sempre foi a pessoa que me inspirou. Então ela foi a mãe sobrecarregada que fazia de tudo. Então ela fazia, ela comprava, ela vendia, ela ia atrás do cliente, ela entregava e eu ali com ela na cola, né? E eu aprendi com ela. E quando eu fui entrando, eu fui multiplicando tudo aquilo ali, né? Então, hoje ela é mais especialista em compras, curadoria, Sim. negociação com os fornecedores. E eu mais mesmo da expansão, né? Dos clientes, das múltiplas, Estratégias, né? múltiplas fontes de renda que eu fiz dentro do negócio, porque ela sempre gostou muito de comprar flores. E ela sempre cativou muitos nossos clientes, aprendi muito com ela como que a gente deve chegar, né? Sim. E se portar para ter as parcerias certas, as pessoas certas do nosso lado. E eu vim mesmo para multiplicar aquilo e alinhar processos, organizar o financeiro, que Caramba, ela gostava legal, né? muito sempre de servir muito, e às vezes o financeiro, aquelas coisas mais burocráticas por trás, né, Sim. ficavam muito bagunçadas. E depois Porque o era uma curso. época diferente também, né? Tipo Sim, assim, era uma época que vendia fiado, que anotava notinha, essas coisas, né? Então, assim, não dá pra julgar isso. muito, porque, igual você falou, ela não tinha um conhecimento que hoje tá aqui na mão. A gente consegue, sei lá, estudar alguma coisa, a gente consegue estudar um pouquinho de tudo hoje na internet. E ela não tinha isso, né? Então era uma época diferente mesmo, né? E aí você vem pra trazer a experiência dela junto com a sua experiência também, porque você viveu também ali junto com ela, mas trazendo essa novo mundo, né? Que é o digital, que é digitalizar mais as coisas e Sim. tudo. Então, assim, Administrar, administrar, né? Eu exatamente. lembro, você falando, eu lembro bem que eu cheguei e disse, mãe, ó, nada de cheque
pós-venda. Nosso Ô, cheque. nada, porque eu lembro que tinha várias, ela Nota aperreava promissória, né? muito, Tinha ela antigamente. aperreava muito, ela sempre foi muito certa, me ensinou valores muito, muito valiosos, sempre foi muito certa com nossos fornecedores. Então, Sim. se ela entregava um cheque que era sem fundo, é porque ela também recebeu Sem um fundo. cheque sem fundos, deixava ali. Era o desafio da dona da floricultura, né? Então, eu cheguei, bati o pé. Mãe, não aceitamos mais cheque assim, Isso. pré-datado, é só antes do que a gente for fazer, Sim. né? E cheguei com essas soluções, né? E eu era firme. É, Então, porque tem isso também, né? Às vezes a pessoa que tá ali à frente, como sua mãe no caso, às vezes não quer aceitar essas ideias, assim, né? Mais inovadoras, assim, sim, querem ficar presas, né? Não, eu sei fazer desse jeito, funcionou desse jeito, vou continuar desse jeito. É, E aí, que bom que mas ela abriu essa. ela sempre foi, e hoje ela é vista mais como o coração da empresa. Sempre foi muito boazinha Entendi. e gostava de ajudar. E a pessoa vinha com um papinho Ixi, aí. e eu cheguei ali, eu disse, porra, eu vou ser Você é a dura, eu você é a vou ser a chata. dura, eu vou ser a chata. Na hora que vim Tem pedir, que ter um, né? na hora que vim pedir desconto, pede pra falar comigo. Então, a gente começou a trabalhar com eventos e as pessoas, e eu que negociava, né? Entendi. Então, ela ficava confortável. Ah, não sei, é com minha filha, né? Que Aí bom, tinha né? gente que falava assim, ah, eu quero negociar com você. Não, não, é com minha filha. Essa parte aí não é mais comigo, não. Que coisa boa, já jogava bomba. Já jogava bomba. Eu não me importava, Que porque eu bom, sabia que ali... como depois eu fiquei responsável por essa parte financeira, eu sabia que se eu não botasse meu pé no chão, no final, quem ia se aperrear era eu lá no financeiro para pagar o cheque, para pagar o fornecedor, para pagar o funcionário, porque a gente não ia deixar de pagar. Por diversas vezes a gente honrou com os nossos fornecedores, com as pessoas que trabalhavam com a gente deixava cortar a luz da nossa casa. Não, aí Então, aí não dá. dava, né? A gente já passou por muito perrengue por conta disso, do coração mole, de escutar, de ser bonzinho demais. E uma empresa não tem como. Não tem como. Tem que ter administração. Não é o sonho das flores, sabe? Tem que ter uma firmeza, tem que ter uma valorização, um posicionamento para a gente conseguir trabalhar, né? E levar aquilo à frente, sustentar nossa família. É isso mesmo. E sempre tem que ter alguém que vai tomar essa iniciativa. Uhum. Dai, vamos agora falar sobre o incêndio. 2018, certo? Sim. Eu acho que isso, assim, é um divisor, né, na história de vocês, assim, porque, cara, a gente até tava conversando nos bastidores, né, meu esposo, o Hélio, é bombeiro e ele trabalha exatamente nessa área de incêndio urbano e ele falando, assim, quantas vezes ele já foi em um incêndio e via que a pessoa tinha perdido tudo, assim, e é um negócio devastador. E a gente convivendo com ela, assim, de perto, ela contando, cara, é um negócio, assim, que você pensa, a pessoa agora desiste, assim, ela fala, não, chega, não é mais pra mim esse negócio aqui, sabe? E como foi? A loja pegou fogo? Onde vocês estavam? Como é que foi que vocês souberam? Como é que foi isso? A gente estava em casa, né? Dormindo ali num horário já tarde, já estava a mamãe no quarto dela, eu no meu quarto, a minha mãe... A gente estava recebendo ligações. A minha mãe, quando ela vê ligação assim, ela já tem aquela... Ainda mais madrugada, né? Assim. Já é alguma coisa ruim. Aí eu lembro que ela foi me falar alguma coisa, tipo, que era que alguém tava ligando e tal, e uma pessoa tava me ligando também. E eu atendi. Ela disse, atende. Acho que ela já tava sentindo que não era coisa boa. E aí era uma cliente da gente, que eu tenho um carinho muito especial. E ela começou a me contar, ela começou a se emocionar, ela começou a chorar, dizendo que a loja estava pegando fogo, se eu sabia, e eu disse que não. E eu fui, eu cheguei assim, eu nem lembro assim o caminho lá de casa para a loja, né, que é assim uns 20 minutos. Quando eu vi, já estava lá e tava tudo pegando fogo. A primeira reação da gente é querer entrar, querer fazer alguma coisa, mas não tem como. É desespero e tudo. A gente via ali tudo acabar. Porque a minha mãe sempre teve essa cultura, como eu lhe falei, de tudo reinvestir dentro da loja. Então, a gente não tinha seguro, a gente não tinha nada, era tudo ali dentro. Esse incêndio deixou várias lições pra gente, né? A gente deve se honrar, a gente não deve só projetar no trabalho, sabe? Sim. Tinha que ter alguma coisa que ficasse pra gente. Sim. Não deveria estar tudo ali, tudo lá, mas estava tudo lá. Estava tudo lá. E foi um impacto muito grande, né? Mas no outro dia, a gente tinha sonhos para realizar. A gente tinha buquê de noiva para fazer. Meu Deus, tinha casamento. Ainda tem isso, né? Porque assim, a gente para o nosso tempo ali, no fogo. E aí, você falando agora, você não consegue imaginar, tipo, não, elas tinham os compromissos, tinham as coisas ainda para entregar e... Meu Deus, cedo. E a gente não deixou de honrar nada.
nossos clientes que tinham um casamento, porque a gente já trabalhava com evento, não ficaram sabendo de nada. A gente deu conta, a gente foi logo antes de qualquer coisa dar conta dos nossos compromissos, sabe? E a gente não parou nem um dia sequer por conta daquilo ali, mesmo com nada. A gente deu conta, fez, entregou. Que legal. E a gente não chegou a sentir porque Deus é maravilhoso. Deus sempre está ali à frente daquele negócio, né? Sim. E quando você faz as coisas corretas também, né? Aí que ele se faz mais presente ainda, Sim. né? Porque tem isso também, né? Deus nos honrou. Ali naquele momento a gente percebeu, porque a gente fala também, é um dos nossos valores, né? Que nosso principal sócio, quem é o dono daquilo tudo é Deus, né? Então a gente sempre entregou tudo a Ele e a gente não sentiu porque no outro dia eu estava fazendo o boletim lá de ocorrência no bombeiro, Sim. que a gente tem que fazer, e eu comecei a receber doações, notificações no meu celular de doações. Já tinha um grupo de mais de 200 pessoas se solidarizando. Meu povo de Teresina. Eu nunca vou esquecer, inclusive, eu agradeço, né, toda a solidariedade daquele povo que foi uma coisa assim, uma força, sabe? Foi divino, foi Deus que a gente tava lá no meio dos escombros e freezer novo chegando, impressora chegando, tipo, tudo que a gente precisava para trabalhar tava na nossa porta. Os voluntários da Casa do Obreiro, que faziam um trabalho lá em Teresina, que são ex-dependentes químicos, vieram com mais de 20 pessoas para nos ajudar, nem trabalho para tirar os escombros de dentro da loja a gente não teve, sabe? Cuidado de Deus mesmo. Cuidado de Deus. Definitivamente. E as pessoas chegavam e ficavam perguntando por quê com a gente, sabe? Eles ficavam revoltados. E a gente, não sei, a gente não queria pensar nisso. A gente queria pensar como é que a gente ia se reerguer, sabe? Sim. E a gente, já naquela época, 6 anos atrás, a gente já era uma floricultura de destaque ali. Sim. Lá em Teresina tem o Shopping Natureza, que são várias floriculturas, são 30 floriculturas, uma do ladinho da outra, sim, coladinho mesmo. E a nossa já era a de destaque. E as pessoas chegavam pra gente dizendo que tinha sido criminoso, que era muita coincidência, que a floricultura maior pegou fogo, que era pra gente ir atrás, e com certeza foi. Vocês nunca foram, não? Não, a gente não pensou nisso. A gente não pensou nisso. Realmente, acho que tudo que nos atrasa, sabe? Tudo que vai. Não vale a pena gastar energia, né? A gente não. Vou botar minha energia aqui pra reconstruir meu negócio. E a gente foi uma coisa mesmo de louco. Após isso, as doações ainda fizeram um evento num dos maiores buffets da cidade. Tudo doação. Tinha tanta banda que queria ir pro evento, se apresentar lá, que foi uma feijoada, né? Que era até o tema era o fogo não apaga o talento. Nossa, que legal. Fizeram tudo, fizeram camiseta. O Whindersson Nunes fez campanha pra gente. Uau, que legal. A cidade em peso foi uma coisa assim divina, sabe? E aí os meus colegas vizinhos também tiveram suas lojas queimadas, e aí entrou no grupo os 3, né? É isso que eu ia te perguntar, porque como você falou que eram umas lojas coladinhas uma nas outras, se tinha afetado as outras lojas, né? As duas do nosso lado. Aí com esse evento a gente... Mas todos perderam tudo ou eles tiveram danos menores? Danos menores, porque como a mais estruturada mesmo era a gente que só lá na nossa loja que tinha câmara frigorífica. Porque, assim, floricultura a gente começou lá com freezer, depois a gente, outro freezer, e depois a gente conseguiu essa câmara frigorífica que, inclusive, era segunda mão. Quando a gente conseguiu comprar após o incêndio, a nossa câmara frigorífica já foi uma maior e nova. Olha só. Aí eu disse assim, mãe, acho que Deus não queria a gente com aquela câmara, né? Queria uma coisa melhor pra gente. Coisa melhor. Assim, vamos destruir que vocês não vão sair desse nível aqui. Sim. Se vocês continuarem aqui, vocês não vão sair desse nível. Então eu vou botar fogo. Mas foi. Porque eu acredito também nisso. Eu acredito que nada acontece sem a permissão de Deus, né? Tudo na nossa vida, até a doença, as dores, tudo que acontece na nossa vida, Deus permite. Né? Nada acontece sem que Ele permita. Então, a gente tem que enxergar esse lado mesmo, assim. Por que Deus permitiu isso? O que Ele queria de mim, né? O que Ele queria de novo, meu?
A gente Muito legal. teve um pontapé danado, Olha porque só. a nossa marca ficou ainda mais conhecida na cidade. A gente Imagino. olhou lá para o espaço que a gente estava e viu que não nos cabia mais só ali. Foi quando a gente teve a iniciativa de procurar algo grandioso, que eu não Sim, sei se a gente teria essa iniciativa se a gente ficasse ali no conforto, sabe? E a iniciativa de profissionalizar mais, de com olhar para a certeza. empresa mais ainda aquela parte burocrática, de fazer um seguro, Exatamente. de não só trabalho, mas nos honrar, de olhar para a gente, de Sim, ter conquistas pessoais, não sim, só é para a importante. empresa, né? Porque, assim, até o Flávio Augusto fala sobre isso. Ele fala que é importante você saber a hora da colheita, né? Porque todo mundo planta, quem planta, colhe. Tem a hora da colheita. O que é errado é você colher na hora errada, É, né? Mas tem. E você, mais do que ninguém, pode falar sobre isso, né? A especialista em flores pode dizer isso. Então, assim, eu acredito que é isso também, assim, né? A gente tem que saber colher na hora certa. Né? E é exatamente isso, viver Porque não adianta também a gente ficar trabalhando, 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 juntando dinheiro e aí? Daqui a pouco envelhece, morre e não aproveitou isso, não faz sentido. O dinheiro é pra gente aproveitar também, né? é, Então, é muito legal isso, sim. sim. A gente Que foi uma visão que vocês tiveram, né? várias lições. Não só a gente percebeu ali que a gente não estava se profissionalizando, a gente só estava só sendo funcionários do nosso trabalho. Não Entendi. tinha essa questão de juntar dinheiro. Não Sim, tinha. Era mesmo a gente ali no dia a dia, na mão na massa, na luta, na sobrevivência. E sim. ali eu parei de, "Ei, alguma coisa tá errada, porque a gente já tinha mais de 20 anos de empresa e tava Exatamente. tudo ali, o fogo apagou, e É, aí e foi só isso o trabalho. Então, ali é. Vocês tinham também, reservas financeiras? não. Nem isso, né? Não. Sabe o que foi que aconteceu? Um mês antes, a gente estava trabalhando 10 horas da noite na frente da Floricultura, que é uma avenida, e uma pessoa pegou, bateu no meu carro, que era o carro que a gente tinha conquistado, o único carro novo que tinha, Sim, né, que a gente tinha comprado zero, e levou o carro deu PT. O único dinheiro que a gente tinha na conta foi porque Deus tinha providenciado esse carro da UPT e a gente não tinha comprado outro carro. entendi. Era O um mês dinheiro. antes. Era um mês antes. Foi o Caramba. recomeço junto com as doações que a gente tinha. E daí eu acho que a gente tem que aprender as lições. E as lições foi profissionalizar, Sim, lucrar, sim, escalar, crescer, expandir, não só aquele trabalho carrasco de sobrevivência. sim, A dona de floricultura, ela precisa se profissionalizar. sim. Ela precisa enxergar seu negócio não só como uma paixão, Uhum. mas como um negócio sério, que Sim, precisa trazer segurança para a família. Precisa estar se honrando aquele corre danado que é a dona de floricultura, ela é. sabe que como é uma floricultura, não são só flores, sabe? E a gente precisa ali se profissionalizar, botar o pé no chão e trabalhar estrategicamente aquele negócio. É, porque é um negócio, né? Como qualquer outro negócio, precisa desse cuidado mesmo, né? Porque, igual você tá falando, nem tudo são flores. Às vezes a pessoa pensa, é um sonho, né? Eu vou estar ali trabalhando num lugar lindo, um ambiente maravilhoso. E não, é um negócio, é uma empresa, precisa funcionar como empresa, né? Sim, Então, é isso mesmo, assim, é muito louco, porque a cabeça explodiu, assim, depois desse incêndio, assim, né? com E abriu certeza. a mente para várias Com outras coisas. certeza. E hoje vocês estão com 2 unidades. A gente está com 2 unidades, né? Tem o Natuarte Marechal, nossa matriz, essa loja lá no Shopping Natureza, em Teresina. Sim. E tem o Natuarte Garden, Eu lá tenho que ir em na... Teresina conhecer. tem que ver se não conhecer. O Eu não Natuarte conheço Garden, nada, tipo, a gente nunca foi pra o Piauí, nunca foi. Então, assim, sim. é igual você fala, assim, o local, porque, assim, como a gente tá aqui em Brasília, já veio algumas vezes, aí às vezes a gente fala, você já consegue se localizar, né? Aí você fala Marechal, eu fico tipo, meu Deus, onde Isso. será? Mas eu vou lá, ainda vou lá conhecer. Marechal é uma das principais avenidas lá de Teresina, tem os shoppings, né? Tem Aham. o Rio Poti passando no meio, de um lado tem um shopping, do outro lado tem outro shopping. A gente está na margem mesmo da Marechal, inclusive muitas pessoas, a gente sofreu até bullying, né? A gente querendo crescer, as pessoas, aquela floricultura lá da beira do rio, aquela Oh, floricultura, aquela barraca lá da beira do rio. É tá difícil, sabe? vendo? Você querer se ver É por grande. isso que você tem que fechar os ouvidos, assim, E né? só Pras aí, coisas, e só só aí. aí. E depois o garden, né? Depois do incêndio, inclusive, a gente levou 6 anos para abrir esse garden, porque foi tijolinho por tijolinho, nada foi fácil, a gente foi construir aquele espaço, sonho da nossa vida, com espaço, com estacionamento, com Legal. câmara frigorífica, com espaço para depósito, com
com espaço arborizado, com loja climatizada. Esse ano a gente conseguiu tirar do papel ali. Depois desse período, a gente passou por pandemia. E aí, quando a gente tem 6 anos que vocês abriram a Garden. Tem 6 anos que a gente começou. A gente abriu esse ano. Início de janeiro. Entendi. A gente abriu, né? E foi também bem desafiante. Por isso que um desafio não teve vários desafios. Não dá pra nomear, né? Teve vários desafios. E hoje a gente vê que tudo às vezes era uma falta, sabe? De estratégia, uma falta. Cara, se tivesse alguém que tivesse passado por tudo que eu passei, tudo que a gente passou, e chegasse com um plano lá do início e dissesse assim, olha, vocês têm que fazer isso, isso, isso. Meu Deus, acho que ia ser... né? Ia ser 25 anos em um ano. É verdade. Sabe? Porque a gente já passou por tudo, a gente aprendeu, foi ali num perrengue mesmo. Entendi. Na luta, e a gente foi fazendo nossos processos, estruturando a empresa, abrindo novos caminhos, e naquele negócio mesmo, eu me sinto como se estivesse numa mata fechada. Sim. E a gente abrindo ali aqueles caminhos, assim. Entendeu? E lá vocês trabalham com vários segmentos, né? Tipo, decoração, presentes, como é que é? Sim, o nome Nato Arte, ele surgiu, né, nato de natural e arte de artificial. Então, a minha mãe... vocês trabalham com plantas... lá no início, né? Por quê? Porque a minha mãe, ela sempre teve essa visão que a loja tinha que estar bonita, atraente. Ela não tinha nada, mas a loja dela sempre ia estar bonita, né? Não tinha nada na loja, mas era uma porta de vidro em frente a uma parada de ônibus. Então, mesmo que a pessoa não quisesse, fosse uma pessoa humilde, ela ia entrar para comprar uma rosa. Sim. Sabe? Então... ela pensou, eu não consigo manter essa loja só com as naturais. Teresina é muito quente, flores são muito perecíveis. Realmente, então, ela trouxe artificial. Em Brasília tudo também. Artificial. Aqui também dá quente. Não, mas não se compara. Nem se compara, gente. Então, ali, ela começou artificial. Depois de venda de artificial, de presentes, de itens decorativos artificiais para dentro de casa. E depois a gente ficou ali mais especialista no natural, no presente. Entendi. Quando eu cheguei, eu já vim abrindo mais nova fonte de renda. Foi parcerias com decoradores. Então, os decoradores da cidade, eles vinham fazer o projeto da festa, do casamento, entregavam pra gente fazer, né? Entendi, legal. Aí a gente já expandiu para aí. No online, eu comecei a trabalhar em 2014. Sempre vi muita... Era ali que eu queria estar, sabe? Porque quando eu comecei já, depois do meu curso de administração, tinha aqueles cadernos amarelos que tinha propaganda, tinha outdoor, tinha rádio, tinha TV. O quê? Caderno telefônico? Caramba! A gente entregando a idade. Tinha aquelas caderninhas de folha amarela. E aí, às vezes eu via a minha mãe dizendo, eu queria alguma coisa. Não, mãe, esquece isso aí, porque naquele tempo também era caro. Né? Tá nesses lugares. Tá nesses lugares. E eu disse, não, é internet, é Instagram. Começamos ali no Facebook, no Instagram. Começamos a investir ali, né? Que foi mais uma fonte de renda, porque um online, depois eu lembro eu explicando pra minha mãe, aqui é uma loja na internet que a gente não paga aluguel. É verdade, isso mesmo. Então, eu colocava as coisas lá, comecei a divulgar e vender. Então, eu tinha um WhatsApp, que foi um canal de vendas dali, né? Que só se fortaleceu. E também a gente, além dos eventos e dos presentes, a gente vem também com proposta de assinaturas florais, que são flores para casa, para consultório, que as pessoas recebem, assinam e recebem em casa, ali no período que elas combinam. Né? Até brinquei com o Hélio, porque o Hélio não é de me dar flores, né? E aí eu sempre cobrei isso dele, aí eu falei, faz uma assinatura e finge que não fez. Porque eu falo, nossa, todo mês eu tô recebendo flores. Eu amei essa ideia, ele tava ontem falando. Eu amei essa ideia, amor. Isso. Mas achei muito legal essa questão. Temos assinaturas florais, parcerias fixas, contratos com licitação, com órgãos, sabe? Lá de Teresina, que também é uma fonte de renda para a floricultura. E plantas, presentes, é uma multifloricultura, né? Meu irmão hoje também, ele tem um negócio de paisagismo. Então, a partir de casa, de paisagismo, ele faz, legal, né? E aí, a gente faz nossos corres. Que legal, tipo assim, não ficou limitada a uma coisa só, né? Até porque não dá pra ficar limitado. Igual essa questão do online, você falando assim,
quem não vai pro digital hoje tá muito para trás. Não tem como a vida, tipo assim, tudo tem que estar no digital, né? Tem que estar. E aí a gente fica até pensando assim, como é que faz para vender flor no digital, né? Como é que é possível isso, assim? E aí você, né, tá conseguindo fazer isso também, então é muito legal. Sim. Que você acha, assim, que é o diferencial de vocês lá? Talvez, assim, você nem percebe que não percebeu no início que era um diferencial, mas com o tempo você falou, cara, isso é muito diferente, a gente Eu acho que isso não devia ser diferencial, né? Mas o nosso diferencial é o compromisso, a honestidade, a verdade, né? Foi o que com certeza. o que eu percebi que foi o que a gente escolheu ali no tempo do incêndio, porque se a gente não fosse pessoas comprometidas e honestas, as pessoas não iam querer ajudar a gente. Então, a gente tem sempre as portas abertas pelo caráter, por vender a verdade também, né? Sim. Não vendo gado por lebre, nem quero nada mais do que aquilo que eu realmente estou vendendo, né? Então, o compromisso, a verdade, né? Afinal, flores, a gente trabalha ali com uma expectativa, Sim. né? Imagina você também ali nos bastidores me disse, às vezes a gente compra uma coisa e chega outra, sabe? E tem muito, né? A gente sempre fala a verdade. Flores é bem perecível, não tem como, às vezes, eu ter ali no meu catálogo online um ramalhete ali, naquela semana, naquele dia, acabou aquela flor. Então, Sim. o correto é entrar em contato com o cliente quase e já parecido avisar. com frutas, né? É quase parecido, assim, né? Porque fruta também tem a época, a estação. Eu não sei, né? Talvez estou falando uma grande bobagem. Mas eu imagino que seja mais ou menos assim. Acho que tem uma estação, igual, por exemplo, orquídea. Tem um período, né, que elas florescem mais. Né? Tem a questão da temperatura, a questão do ambiente, né? Tem tudo interfere, assim, não é uma coisa... Sim. E a gente, além da gente fazer esse compromisso com a verdade, porque se faltar qualquer coisa, eu sempre sou transparente com o nosso cliente, explico antes até dele receber, porque eu entendo que flores eu tô levando sentimentos. Verdade. Não tô levando outra coisa. Desde o nascimento até a morte, eu tô com as pessoas, a gente tá participando da vida das pessoas. Então, imagina você tá ali esperando com um sentimento e não receber aquilo que pediu. E a gente entrega aquilo e geralmente entrega bem mais do que aquilo que as pessoas... A gente sempre algo a mais, a gente apresenta nosso produto de forma maravilhosa, chama atenção desde a sacola. Tem clientes lá da gente que só compram porque nossa sacola é linda. A embalagem. A embalagem. A embalagem importa, gente. Muito. Porque é um produto visual, né? É uma emoção que você leva visual. Então, e principalmente porque o maior público são as mulheres, né? E aí mulher ama isso, assim, né? A mulher é muito visual, né? Ainda mais, assim. A gente fala, os homens também gostam de receber flores, tem muitos homens que gostam, mas, assim, é mais feminino mesmo, né? E as mulheres são muito visuais, né? Elas gostam das coisas bonitas, né? Tipo, eu tenho muito mais prazer em trabalhar em um ambiente arrumado, bonito, do que... Né? Então, é isso mesmo, assim. Então, isso, é nosso diferencial, tipo, desde de uma rosa que alguém comprar na floricultura, um laço. Até a decoração, né, de centenas e milhares de reais, a gente vai entregar o nosso melhor, a gente vai estar ali de mão dadas com o decorador, com quem tiver entregando aquele sonho, fazendo o nosso melhor. A gente nunca vai subtrair nada, né? Porque às vezes acontece também no nosso ramo pessoas serem bem espertas, né? Porque você contratar flores pro dia do seu casamento, você não vai ver antes. E não vai contar, né? Vamos supor, igual aquela questão dos buquês, que estão agora aqueles buquês enormes, né? Aí a pessoa encomenda um buquê com 200 rosas. Você não vai ficar ali contando se vieram 200 mesmo. Então é sua honestidade, né? Eu vou confiar, se você te encomendei 200 rosas, eu vou confiar que você me entregou 200 rosas. Eu não vou ficar ali contando. E nisso a gente foi crescendo. E no casamento é a mesma coisa, né? No casamento, desse compromisso das pessoas dizerem, vai lá, você não vai se arrepender, tipo... Legal. E a gente tem clientes que estão com a gente há muitos anos. Desde o início mesmo. Imagino. Que legal. E o que você acha, assim, que você fez de uma decisão estratégica que partiu de você e que fez o seu negócio se escalar? Você consegue lembrar de alguma coisa específica? Organização financeira. Olhar para o que entra, para o que sai, precificação. Essas coisas chatas, sabe? O que ninguém quer fazer, né? A parte legal de montar o buquê, todo mundo quer, né? De cuidar das flores ali. Mas isso mudou o nosso negócio. Fez a gente ter a previsibilidade, escalar, expandir, olhar para aquilo ali, para o que está certo, para o que está errado. E ter ali nas mãos os números para administrar. Sim. E assim, nas épocas mais... de mais pico de venda, né? Por exemplo, Dia das Mães, Dia dos Namorados. Como é que vocês conseguem se organizar bem para isso? Assim, vocês têm um planejamento antes disso? Assim, não,
um mês antes a gente já está se planejando para o Dia das Mães, por exemplo? Como é que é? Sim, Já tem um sim. checklist? Sim, todos os anos a gente vai se aprimorando mais, né? Uhum. Então, por exemplo, esse ano, em dezembro, a gente já vai entrar com o nosso cronograma para 2026, de todos, não é só de uma data, Entendi. de todas as datas. Então, a gente já vai trabalhar o que a gente vai vender Até no porque é muita data, catálogo. né? A gente até ontem tava conversando e aí ela falando, eu falei, cara, tem muita coisa que vai flores, assim, não é? Tipo, ela falou, um espetáculo de balé, tipo A assim, gente época do precisa, ano que a gente tem mais. precisa criar, porque dentro da mentalidade da população, o que vende na floricultura é só Dia das Mães, namorados, finados. São 3 datas. Entendi. Mas nós, donas de floricultura, a gente precisa criar essas estratégias para Ah, vender todos os dias. legal, Então, legal. olha no calendário todas Exatamente, as foi o que você me datas. falou. Eu falei, caramba, realmente, faz todo sentido, A né? gente que tem que tornar as ocasiões especiais. Porque às vezes as Exatamente. pessoas nesse dia louco não lembram, então tem que ter a estratégia antes. Sim. Antes do dia da árvore, antes do dia do índio, antes do dia da bailarina, lembrando antes do dia do professor, dia do dentista, contabilidade. Tudo a gente tem que fazer festa, tem que fazer ocasião, tem que fazer as pessoas lembrarem de outras pessoas, inclusive dos maridos lembrarem que não tem que ter data Não tem que ter especial. data, é isso aí mesmo. Boa! Então a gente lembra, a gente faz esse trabalho de estar lembrando para as pessoas que legal. flores não importa, é qualquer momento, qualquer horário, tem que estar dando flores. Se liga aí, viu, dona de floricultura. E isso que a gente faz a É estratégia plantar essa sementinha ali, de vender né? todo dia. Esses dias uma colaboradora da gente chegou e disse que recebeu uma pergunta interessante, né? De uma vizinha, disse, como é que essa floricultura de vocês se sustenta? Acho muito interessante, porque só vende no Dia das Mães, Dia do Namorado. Oh, meu Deus. Isso Mas é o aí, senso assim, comum. viu um pensamento É o senso isso comum. de uma pessoa que não, que é só consumidora de flores, ainda é ok. Agora, de uma empresária e dona de floricultura é triste, né? A pessoa não ter essa visão que você tá tendo, assim, de que não importa, a gente tem que criar. E isso é uma coisa que as pessoas precisam aprender mesmo, como empresária, né? Eu falo, nesse sentido. Assim. Mas é o senso comum e, às vezes, as próprias donas de floricultura elas caem nessa armadilha de esperar a data comemorativa, de esperar o cliente passar, de esperar o cliente lembrar, de esperar o cliente lembrar na marca dela, e não é assim. Não dá. Flores a gente tem que se fazer presente o tempo inteiro. E lá na Natuarte a gente trabalha várias estratégias. Até porque é um produto que as pessoas algumas pessoas ainda consideram supérfluos, né? Tipo assim, não, isso aí morre, Sim. eu não vou dar esse presente porque morre. É caro e morre, né? Então tem muito esse pensamento aí que é muito triste, assim, porque, por exemplo, eu gosto muito de ganhar flores, eu acho lindo, mas meu esposo tem um pouco desse pensamento, assim, não vai ter mais. A gente quebra tudo porque isso. É isso. E aí são essas crenças que a dona da floricultura precisa quebrar mesmo, para que as pessoas comecem a entender que não. Tem não que é quebrar. assim. Por exemplo, essa a gente tem o produto para o marido que acha que não vale a pena porque flor morre. A gente tem um produto que se chama Rosa Encantada, ela dura mais de 2 anos, né? Inclusive tem maridos lá na floricultura que dá para a sua esposa com uma sensação boa, porque ela não morre depois, né? Imagina. Então tem marido lá que dá essa rosa encantada de diversas cores, diversas, sempre no casamento, porque ele diz que se sente satisfeito em dar esse presente dessa flor. Você falou porque que ela dura não morre. 2 anos, né? 2 ou mais. Eu tenho clientes que têm 5, 6, isso é o que elas que vem na descrição, né? Da flor que dura até 2 anos, mas ela vai durar bem mais. Eu achei o máximo essa. E é aquela da Bela e Fera, né? Que você estava explicando. Da cúpula. Da que Bela e lindo, eu Fera. achei tão lindo esse. Quando você percebeu, assim, que vocês eram referência na cidade? Olha, eu lembro que eu fiz meu TCC e eu botei assim, que em até 2018 iríamos ser referência na cidade, né? Uma frase que eu botei lá. E, uma meta, né? Uma meta. E antes disso, por conta do tamanho, das parcerias, da gente chegar em lugares, tipo, a maior empresa de eventos é nossa parceira, né? A gente ter eventos todo final de semana, a gente ter o nosso online que eu não dava mais conta, ter colaboradores, ter uma equipe com mais de 10 pessoas, né? Então eu vi que ali, antes de 2018, a gente já estava nesse patamar, né? Então já tinha conquistado nossa casa, nosso carro. Sim. Então eu vi ali conseguir. O caminhão estava parando na nossa porta, não um caminhão só, já estava recebendo todos os caminhões, 3, 4 caminhões parando na nossa porta, para a gente receber nossa mercadoria na nossa porta, recebendo mercadorias de avião, tendo
É uma compradora direto de Tipo Olambra. assim, vencemos na vida, né? Vencemos na vida. Quando eu era pequena também, eu olhava as revistas porque não tinha internet, né? E eu via aqueles casamentos, meu Deus, lotado de flor. E eu me perguntei também, o que é que eu tenho que fazer para o pessoal vir me contratar para fazer isso aqui? Sim. Era muita flor. E aí, um dia, postando lá as coisas, eu disse, poxa, eu sou agora aquela empresa que tá enchendo os Olha casamentos como de é que flor. são as coisas, né? Tipo, você pequena, eu sempre falo da importância da gente se visualizar onde a gente quer chegar. E é exatamente isso. Você Foi. se visualizou e falou, cara, eu quero viver isso, assim. Sim, eu quero ter o caminhão parado na minha E às vezes porta. eu acho importante a gente voltar no tempo e lembrar disso, assim, de Sim. caramba, porque às vezes a gente tá exatamente no lugar que a gente queria estar e a gente nem percebe mais, a gente já tá tão focado em outras coisas, a gente já tá tão focado em reclamar de algumas coisas que a gente Isso. não percebe todo o processo, tipo, nossa, um dia eu quis tanto estar onde eu tô hoje, que eu consegui. E isso é muito legal, assim, porque dá valor mesmo às conquistas, né, o que a gente construiu e tudo. Sim, Então isso é muito eu legal. creio muito também na visualização e isso traz essa posse que a gente consegue, né? Eu nunca Sim. vi limitação, eu sempre me vi capaz, eu sempre me perguntei o que eu tenho que fazer para chegar lá, sabe? Exatamente. E isso eu acredito que abre as portas, porque você cultiva uma autoestima que realmente eu nunca escutei o que as pessoas falavam, nos desvalorizavam, dizer que a gente não ia essas pessoas aí não são ninguém e tal. É até o que a gente tava falando da concorrência, né? Que você falando que, como lá vocês estão num ambiente que é todo mundo vendendo mais ou menos a mesma coisa, né? E aí as pessoas falam, é muita concorrência. Aí você fala, eu não enxergo isso. Nunca. E aí eu até falei com você, tem uma frase que diz, quem é referência não tem concorrência. Então é exatamente isso, assim, quando você vira referência, quando você faz o seu negócio sem se importar com o que tá ali ao redor, faz o seu melhor, não tem concorrência. Não tem. Não A tem gente concorrência. nunca teve. E é muito interessante porque lá no Shopping Natureza, que eu tenho muito orgulho daquele espaço também que nos foi Claro. dado, né? Todo mundo começou igual. Todo mundo começou com as suas plantinhas num espaço demarcado por uma tinta. Debaixo da ponte. Era Aham. debaixo da ponte, né? Aham. Por quê? Porque lá tinha muito mendigo, muitas coisas. E aí acontecia uma feirinha debaixo da ponte, e a prefeitura disse assim, não, bora dar esse espaço para essas pessoas trabalharem, que aí tira os mendigos daí e elas Entendi. vendem as coisas dela. Então começou assim, lá no Shopping Natureza. Igual pra todo mundo. Igual para todo mundo. E a gente... Aí é aquilo, né? A pessoa agarra a oportunidade. A gente Cada ganhou um destaque, faz. porque a gente mesmo pegou aquilo e só quis expandir. A gente só olhou para frente, o que a gente queria conquistar para nossa família, principalmente, né? Sim. E foi. Foco É. foi. Sem olhar pros lados, né? Olhando Sem nem pra olhar, nem frente, pro escutar. alvo, mirando mesmo. Nem escutar. Muitas pessoas falavam distrações. sem distrações. Só ir. Muito legal. Tá, então vamos falar agora dessa nova fase que você tá entrando, né? Que é indo pro digital. Você tem 29 anos de experiência. Como é que nasceu esse desejo, assim, de, eu vou ensinar as pessoas, né? Você poderia falar, não, vou guardar todo esse conhecimento que eu tenho só pra mim, bonitinho, continuar ganhando meu dinheiro, fazendo as coisas crescerem dentro da minha floricultura, esse pensamento egoísta, né? Porque tem muita gente que tem esse pensamento egoísta mesmo, assim. Sim. Por que não, agora eu quero ensinar outras mulheres, outras pessoas, outros, não só mulheres, né? Deve ter outros homens também, Sim. que são da área de floricultura, que tem a sua própria floricultura, a crescer também. Né, usando, claro, toda a experiência, toda a sua vivência, tudo isso. Por que você decidiu isso agora? Bem, primeiramente, eu percebi que as minhas colegas floriculturas ali do lado, elas gostavam muito de copiar as coisas que a gente fazia, né? Eu sempre trouxe ideias de inovação, coisas diferentes. E no início eu até me irritei um pouco, mas depois eu vi aquela frase lá que a cópia é o melhor aplauso. Verdade. E eu percebi que era só uma falta de direcionamento, Sim. que tava faltando conhecimento, tava faltando estratégia, estava faltando. Elas têm uma mentalidade de crescimento, né? Sim, de e até estratégia. a própria vivência, igual você mesmo citou aqui, né? Que se tivesse alguém que pudesse te ensinar tudo que você viveu, assim, né? Você teria economizado aí alguns anos de luta, né? Com certeza. Então é isso também. Às vezes a pessoa não viveu as experiências que vocês viveram e aí não tem essa... No digital eu sempre vi muitas possibilidades e portas abertas, né? Como falei, comecei lá em 2014, lá no Instagram da Natuache. E como consumidora do digital, comprei cursos e eu vi, cara, as pessoas ensinam o que elas sabem, sabe?
E no Tem espaço para mercado, todo mundo, tem né? espaço para todo mundo. Sim, E no mercado que a gente vive, a gente tem curso de como fazer arranjos, de decoração, de tudo, mas de uma empreendedora que passou por tudo, que começou do zero e chegou até aqui, aonde a gente não tem. chegou, não tem, sabe? E A já, gestão do negócio, né? sim, já chegou amigas perguntando como que a gente faz e que tem esse desejo também de expandir como a gente expandiu, mas não tem o conhecimento nessa área, né? E hoje esse fogo queima em mim, arde em mim essa vontade de realmente ensinar esse método, mostrar que não é só um sonho floral, né? Não é só uma coisa bonita. A gente precisa Claro. estruturar nosso negócio, precisa ter um método para a gente não passar esses perrengues que a gente passou Sim, 29 anos, porque hoje tá fácil, hoje tem gestão, hoje tem equipe, hoje tem contabilidade, hoje tá tudo tem organizado, né? processos, cada um sabe o que faz, Mas quando era só você e sua mãe, minha mãe consegue viajar por um mês, eu consigo também, a gente se ausenta da que legal. Isso é uma floricultura. coisa legal, porque assim, tem negócios que só funcionam se o dono tá lá. Eu estruturo a cada vez mais para ser uma empresa autogerenciável. Sim, Isso só é possível através de processos, de método, sim. de estruturação mesmo, né? É. Do financeiro, em sistemas, em coisas que são chatas. Atualizações, né? Às vezes eu vejo que as zonas de floricultura ainda ficaram ainda muito atrás, sabe? Nessa inovação, nessa Parado gestão, no nessa tempo. administração, nesse Uhum. posicionamento. E é preciso esse método Sim, que eu desenvolvi. É preciso as pessoas saberem. Não o método que eu desenvolvi, mas passar esse conhecimento desse método que eu desenvolvi, que com certeza dá certo. sim. Não só na minha floricultura, mas na floricultura de qualquer pessoa que tem vontade de expandir como a Disposição, gente né, pra tem, fazer. tem disposição para fazer, vai ter coragem, foco e vai seguir aquilo ali. E a gente Não já tem como passou dar errado, né? Se a por pessoa várias seguir. coisas, né? Sim, Hoje eu vejo que as pessoas têm tantas travas que são bobas, que hoje eu já faço tranquilamente. Por sim. exemplo, uma vez uma amiga veio me perguntar: eu devolvi o dinheiro do cliente porque eu fiquei aperreada. Ele disse que a flor estava murcha e aí eu não soube o que fazer e devolvi o dinheiro. Poxa, eu já passei por isso, né? Hoje a minha empresa tem política de vendas, Sim, política de venda de troca, como qualquer empresa sim, estruturada. sim. E elas passam muito por isso. Antes da gente devolver o dinheiro do cliente, a gente tem que ter isso na empresa. Claro. É um processo, é um método, é uma burocracia que está ali dentro do manual da nossa empresa que precisa estar atualizado. Eu preciso ter um contrato se eu for vender para você flores para o seu evento. Eu preciso ter minhas exigências também. Sim, porque isso protege tanto vocês quanto o cliente também, né? Então é Mas isso importante às vezes fica mesmo, acho que as donas de floricultura ficam muito no amor, né? Esquece Oh, de Deus. estruturarem dessa forma, É, trazer a seriedade, trazer os processos, as coisas que precisam numa empresa. Você precisa se encarar como uma empresa estruturada e sim, como, grande, exatamente, como entende? qualquer Tem que outra ter. empresa. Gente, Exatamente. é um manual, é uma coisa simples que vai te poupar de muitos problemas, Sim. sabe? É uma coisa que para mim hoje é simples. Mas se eu puder ensinar isso para uma pessoa, já vai livrar ela de É porque às vezes a muitos pessoa nem problemas. sabe, né? Tipo, tá naquela correria, ela nem sabe o que ela precisa. Às vezes ela Sim, nem sabe que precisa disso que você tá falando, sim. assim, ela nem Então, às vezes, eu enxerga. sinto falta das pessoas saberem, terem esse conhecimento. Poxa, eu não tenho site, eu não tenho catálogo, eu não sei como é que faz isso. Usa o WhatsApp Business, o catálogo dali, já vai, meu O Deus, já mínimo, né? Tipo assim, não é o tão. mínimo. Eu não sei ir para a internet. Faz umas postagens, tem um cronograma que todo dia sabe o que é que você vai postar. Sim, É coisas mesmo simples que vai ajudar a dona de floricultura expandir. Muitas opções de flores, eu não sei o que é que eu faço. Escolhe as flores que você vai vender para o teu cliente. sim. Eu não sei, é muito caro. Negocia com o teu fornecedor. Fica ali do lado dele, faz uma compra semanal, segura ali toda semana. Eu vou te comprar 5 maços de rosa toda semana. Me faz esse valor fixo, porque flores Variam, assim, né? varia muito. Então, são métodos, são procedimentos que a gente aplica hoje que faz a gente realmente ter sucesso, Claro. sabe? É chato ter essa parte contábil, burocrática, mas se você Mas não não tem como, é tiver, necessário, né? você fecha as portas para você mesmo. É. Então, hoje a gente tem Nem tudo contratos. que a gente faz no nosso negócio a gente vai amar, mas a gente tem que fazer.
Tem que fazer. Tem que fazer. Assim, Tem que fazer. é o que a gente sempre conversa, assim, tem coisas que a gente vai, igual, até aqui mesmo no Arquiflash, tem coisas que a gente ama fazer. Se a gente quiser, tipo, pudesse, ela ficava só naquilo ali. E tem coisas que a gente não gosta, mas se a gente não fizer, o negócio cai, desanda. Então a gente faz o que a gente gosta e faz o que não gosta também, porque tem que fazer. Sim. Porque se não fizer, não vai dar certo. Se não fizer, não vai dar certo. E aí isso é para todos os negócios, assim, né? E aí, às vezes, as donas de floricultura não estão enxergando o negócio dela como um negócio mesmo, assim, né? Essa questão de se atualizar mesmo, de entender o mercado, de entender os processos, de saber as estratégias certas para o seu negócio, né? Todo negócio tem essa lá estratégia. na nossa cidade, eu recebo muitos clientes e pedidos que eles vêm perguntando assim, vocês emitem nota fiscal? Tipo, porque a maioria não tem a estrutura de receber um pedido para entregar uma nota fiscal. Vocês participam, vocês têm as certidões negativas para participar de um processo de licitação. Hoje a gente está estruturado para tudo. A gente está apto para receber tudo. Mas isso não é uma realidade. E eu acho que não é uma realidade por falta de instrução, Sim. por falta de conhecimento. Para mostrar que é mais fácil do que as pessoas imaginam estruturar. Porque eu passei por isso. Foram 29 anos também para chegar aqui. A pessoa fica limitada a ganhar dinheiro vendendo flor ali. E aí você vê o tanto de coisa que você faz hoje, né? Que além de só vender a flor ali no balcão, né? Nesse sentido que eu tô dizendo. Essas parcerias, todos esses braços do seu negócio, né? Então, sim, as possibilidades que a gente tem que estruturar a nossa empresa para abrir as possibilidades da nossa empresa. Porque floricultura, eu preciso ter vazão semanal. É um negócio, um giro muito rápido. Não é mensal, não é uma coisa que você vai comprar, vai colocar ali na prateleira e vai aguardar. Sim. Porque daqui a uma semana ela tá puxa, daqui a uma semana ela morreu. Entende? É isso mesmo. Então, a gente precisa estar aberto, estruturado para receber todas as possibilidades. Se alguém quiser comprar uma coroa fúnebre, comprar um presente para um nascimento, de batizado, querer ornamentar um evento de uma concessionária muito grande. Se alguém chegar lá na tua empresa, será que você vai estar apto, pronto para isso? Verdade. E para entrar nesses lugares tem que ter a empresa estruturada. Tem que ter aquela parte burocrática, tudo certo. É isso mesmo. E o Felipe? Né? Porque o Felipe tá ali. Como que foi que vocês decidiram juntos transformar essa experiência assim, em produto digital, né? Vocês estavam juntos no evento, né? Se tornaram ali nossos amigos, a gente conversa e tudo. Como que foi essa parceria entre vocês, né? Além de matrimonial, né? Que a gente se identifica muito, né? Por conta esse empreendedorismo em casal, né? Sim. Então a gente tem essa identificação também com vocês. O que o Felipe te ajuda aí nesse sentido? Bem, o Felipe, ele é muito, eu digo que ele é o meu leão da ação, sabe? Ele faz mesmo as ideias saírem do papel. Muitas coisas depois que ele chegou na minha vida, sonhos que eu tinha saíram do papel, porque ele vem para agir, ele vem para ajudar ali naquela estratégia, como que a gente vai fazer para isso aqui dar certo, né? Porque como eu tinha ali a minha mãe do lado, com o conhecimento que ela tinha, um pouco mais limitado pela vida, pelo dia a dia, por tudo. E ele chegou com a bagagem dele, ele é ótimo em vendas, ótimo em ler situações, pessoas e desemaranhar problemas. Entendi. Né? Então, tudo que minha alma ansiava, ele veio para colocar na ação e para tirar do papel, realmente. Legal. Então, a gente é muito bom de se unir nas vendas, nas estratégias, no marketing. Né? Ele cuida mais da parte do marketing. Do marketing. É. Tá quase chorando ali, né, Felipe? Mas muito legal, assim, eu acho muito legal essa parceria. Eu acho que faz muito sentido o casal estar junto, assim, pra tudo mesmo, né? É isso que você falou, assim, às vezes a gente até não enxerga alguma coisa e aí eles vêm e falam... Porque o homem, ele é mais acelerado, assim, né? A gente até fez um podcast, eu e o Hélio, a gente falou sobre isso, assim, eu sou mais detalhista, ali, mais criteriosa, e ele é mais acelerado, então ele fala, bora, corre. E aí vai me empurrando, assim. Então isso é muito justamente legal, assim, isso. Eu acho que a gente também teve... a gente teve boas colheitas, acelerou, teve a pandemia que acelerou o nosso online, nossos conhecimentos ali, e depois que o Felipe chegou, também acelerou, 10 anos em um ano ali, tudo que a gente tinha que botar para fazer, tudo que eu tinha que fazer, tudo que precisava ser feito, realmente trazer. E você gosta de aparecer, assim, nas redes, de postar, como é que é?
Ou foi ele que te ajudou também nisso, assim, a destravar? Ele me ajuda, mas eu sempre estive Você ali à gostou, frente, né? porque para mim era, é como eu te falei, era uma loja que estava ali que eu Sim, poderia vender sem pagar aluguel, porque sim. a gente começou ali no aluguel, então eu vi o Uma online e o oportunidade, Instagram né? desse jeito, é uma loja que eu não pago aluguel. Sim, Então, a questão de aparecer, eu sempre vi ser necessária no negócio, ter a verdade. cara do negócio. Sim. Minha mãe, a minha família que também trabalha com a gente, nunca ninguém gostou, nunca ninguém quis Era ir para você, então. esse lado. E Sim. eu vim, apareci, mostrei, e é É isso. isso. Legal, legal. O que mudou na sua cabeça depois da imersão que teve aqui em Brasília? Foi com o Érico, né? As possibilidades, mais possibilidades no Acho que essa digital. questão de você ensinar online também veio de lá, né? Sim, veio de lá e de aquele sonho, né? Como eu falei, o Felipe chegou para tirar meus sonhos do papel, aqueles sonhos que eu tinha de expandir nacionalmente, mundialmente, que eu sempre fui muito fominha, assim, Aham. sabe? Sempre Chegou pensei. grande, né? Isso mesmo. Então aquilo que eu ficava pensando, como é que eu vou levar ao nome da Natuache nacional para o mundo, né? Sim, E ali eu vi, é o digital, tá sim, aqui, né? Não sim. preciso, às vezes, me esforçar muito, vários pontos físicos no Não é. mundo. Não é, Você pode estar sabe? em milhares de casas agora, Sim. né? Então eu vi que aí seria a possibilidade. E com o Felipe também eu vi que essa possibilidade estava ainda mais Tangível. tangível, né? Uhum. E com também o curso ali que a gente participou, da imersão que a gente participou, era só o que estava ali, eram A as faca, o provas, queijo. né? Tava ali as pessoas fazendo isso, que estavam na minha cabeça. Eu, poxa, isso aqui tem como dar E a gente certo. fica pensando assim, porque às vezes fala, ah, não, mas será que isso é importante mesmo? Aí você vê que tem pessoas ensinando coisas que você fala, cara, não é possível que tem gente que quer aprender isso. Né? Eu participando dessas imersões, tem hora que eu falo, meu Deus, tem curso pra tudo. Tipo assim, e tem gente querendo aprender sobre Tudo. milhares de assuntos, assim. E aí a gente às vezes fala, nossa, não, ninguém quer aprender o que eu sei. Aí você para e fala, cara, tem muita gente querendo aprender o que eu sei. Tem Tem. muita E é gente. justamente aquilo que a gente viu na imersão, né? A gente tá aqui numa escadinha. Então eu Uhum, tô aqui do zero da floricultura, 29 anos de empresa, eu sim, vim nessa escadinha. Então, subindo. tem alguém que está aqui também no zero, tem alguém que Exatamente. está aqui no meio. E eu vou ensinar, eu tenho muita coisa também para É isso aprender. mesmo. Eu ainda Ah, tenho isso é muita verdade coisa também. também para lapidar. Não, Eu compro a gente cursos não tem, para nunca vai isso. terminar de aprender as coisas. Não tem como você saber tudo, né? Mas assim, é isso que você tá falando. Assim, eu sempre vou estar aprendendo com alguém e ensinando para alguém, né? Isso é Isso. muito legal. É o ciclo da vida mesmo, assim, é muito Sim, legal. e eu vejo que é uma, um propósito, sabe? Uma coisa, tipo, imagina deixar o meu conhecimento para o mundo. Nossa, é muito legal. As pessoas evoluírem, prosperarem porque eu ensinei algo, É o sabe? legado, né? Seu O legado. legado e as pessoas sentirem gratidão pela minha vida. Isso para É mim muito também é muito especial, é forte, muito é especial. muito especial, porque eu sinto isso com os meus É clientes. verdade. Hoje mesmo eu recebi encomenda de coroa de flores de uma cliente que a gente fez o casamento. Ela nunca esqueceu da gente. Toda vez que ela precisa de alguma coisa, por conta da gratidão que ela tem pelo nosso serviço que a gente fez, do carinho que a Isso. gente teve no dia dela. É A gente eterno. foi até convidada para o casamento dela. Ela até hoje, aonde ela vai, ela leva nosso nome. Que legal. Imagina É isso mesmo. espalhar mais isso, sabe? É isso mesmo. Dai, eu vou falar pra você deixar seu arroba agora do Instagram. Por quê? Porque essas mulheres que estão te assistindo agora, elas já vão te seguir. E eu quero que você fale pra elas, depois que você falar seu arroba, que mudança que você quer trazer na vida delas com esse projeto online, né? Que mudança, que você pretende fazer de mudança na vida delas, assim? Qual que é o seu objetivo? Já deixa o seu Gente, arroba aí, já segue, gente. meu arroba é Daiane Santos Flor, deixa aí na telinha, viu? Sim, Daiane com Y. Lá para você aprender comigo essa trajetória. E o que eu quero deixar para essas mulheres é tirar essa sobrecarga, tirar esse dia a dia de só trabalho, de só sobreviver. Eu quero ensinar as mulheres a viver, a ter honra através do seu trabalho, a ter prosperidade através do seu trabalho e paz de espírito. Porque sim. eu sei o quanto que uma floricultura desorganizada, sem processo, sem método, ela tira a paz. Eu entrei na floricultura para justamente isso. Eu vi ali o aperreio da minha mãe no dia a dia, ela sobrevivendo, sobrecarregada, e eu vim para tirar esse peso
dela e sem processo, eu me enfiei dentro desse emaranhamento e fiquei do jeito que ela estava, até eu botar minha cabeça no lugar que eu precisava criar todos esses métodos e processos para a gente realmente prosperar, lapidar a nossa empresa, escalar e crescer, né? Não só sobreviver, mas viver da floricultura, ter dignidade, ter conquistas, ter coisas que faz a gente olhar e poxa, valeu a pena. Todo esse aperreio, porque o aperreio não vai passar, Aperreio. não. O aperreio não vai passar, mas fica mais... A gente recebe da vida, né, do nosso trabalho ali de forma mais honrosa. Verdade. E as pessoas, todo mundo merece viver dessa forma. Todo mundo merece. Todo mundo merece ter suas conquistas, Sim. viver dos seus sonhos. Sim. Que os nossos sonhos, além do trabalho, tem os nossos outros sonhos, né? Pessoais que a gente consegue alcançar através do nosso trabalho. Esse final de ano mesmo, a minha mãe, a gente fazendo uma reforma lá de uma casa que a gente tem no litoral do Piauí, e ela, poxa, filha, esse ano foi daqueles anos desafiador, mas olha, valeu a pena. As conquistas que a gente gosta de todo final de ano falar das conquistas anuais que a gente tem. Sim. Né? Olha Legal, o que foi legal. que a gente conquistou esse ano, né? Conseguimos isso. Legal. E estamos felizes com o nosso trabalho. Nosso trabalho nos honra, nos dignifica. E a floricultura, ela dá essa possibilidade da gente expandir, da gente realmente prosperar, para a gente dignificar, cuidar da nossa família, né? Conquistar nossos sonhos. E isso eu acho que não tem preço, né? Eu quero realmente que as pessoas tenham essa vida que a gente conquistou hoje, depois de 29 anos. Legal. Mas não precisa levar 29 anos. E nem ter uma floricultura pegando fogo. Não. Pelo amor de Deus. É por isso que ela vai ensinar, pra você não precisar passar por essas É por isso, é um mega de um atalho. É verdade. Se você pudesse voltar no tempo, um conselho, um único só, que você daria pra você mesma, há 10 anos atrás, se você voltasse 10 anos no tempo, que conselho você daria pra você? Que conselho que eu daria? Vai pra parte chata do negócio. Estrutura, estudou financeiro, administração, tudo que é chato, que isso aí vai fazer você enxergar os gargalos e vai melhorar tudo, vai facilitar. Legal, legal. Show. Dai, se você fosse montar hoje, assim, a sua primeira floricultura, qual seria o primeiro passo que você faria? Qual seria a base de tudo? Estruturar os processos. Inclusive, eu estou montando uma nova floricultura com um novo processo de plano de negócios. Legal, legal. Né? E para mim tá tudo mais nítido. Então, eu vou começar pelos processos, começar pela estruturação, pela parte chata, né? Precificação, saber o que eu quero vender e... Aí o resto é... E o resto... O resto é mais fácil. E o resto é mais fácil. Qual o princípio, assim, que você nunca abriu mão? A honestidade. Legal. A honestidade, pra mim, não... tudo fica mais fácil. Abre portas. Sim. Dai, você já tem algum nome para esse projeto? É uma surpresa aí? Você vai fazer um suspense? Qual do projeto? Seu projeto do digital. Olha, não. Ele tá sendo estruturado. Tá no processo de criação ainda, Tá no processo de criação. Verdade, legal. Daí, então, acho que é isso. A gente conversou bastante aqui. Acho que a gente pode fazer um podcast parte 2. Tem bastante assunto. Muito legal. Fiquei muito feliz de te receber aqui. A sua história realmente é muito inspiradora. Assim, é uma história gigante. Né? Eu tenho certeza que vai ajudar muitas mulheres que estão nesse mesmo ramo, que estão, né, às vezes travadas ali no mesmo lugar e não conseguem sair, estão batendo ali. Então, eu tenho certeza que sua história vai destravar muitas mulheres, vai ajudar tipo, as pessoas pelo menos a, tipo, caramba, acho que eu preciso disso, assim, eu preciso entender mais, eu preciso conhecer mais, né? O seu método, eu sei que vai ser algo, assim, transformador na vida de muitas mulheres. Eu desejo muito sucesso. Ai, gente, é um sonho. Muito mesmo por você ter topado, por estar aqui com a gente. As nossas portas estão sempre abertas, tá? Para vocês estarem aqui com a gente, trabalhando, conversando. Toda vez que vier para Brasília. Talvez vai mudar para Brasília, né? Quem sabe? Sei. Será, gente? Queria, hein? Eu acho que Deus une propósito, né? Acredito Abre as portas, a gente não tá aqui por acaso.
E esse sonho, como eu falei, queima no meu coração. Somando, Eu jamais imaginei que ele poderia estar aqui em Brasília gravando podcast sobre do Piauí, gente. Teresina, qual a chance? Eu sei que eu quero ir pro Piauí Já. agora. Eu tô louca pra conhecer essa floricultura, deve ser a coisa mais linda do mundo. Sim. E Dai, muito obrigada mesmo, foi incrível te conhecer. E é isso, a gente tá junto aí, tá bom? Muito obrigada, gente. Prazer, viu? Assistam aí, curtam. Isso mesmo. Curta, Se inscreva no comente. nosso canal, curta, Isso. comente, compartilha. Segue a gente nas redes sociais, vou colocar de novo o @aí da Dai, o meu @ também, e o Dark Flecha. E a gente tá junto aí, tá bom? Fiquem Até com Deus mais. e até o próximo. Tchau, tchau. Tchau.